Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devair e hoje nós vamos ler e entender um pouco da Bíblia, né? Antes, deixa eu travar essa claridade aqui. Travei. Fazendo no celular agora que fica melhor, irmãos. Vamos lá, então. Eu quero fazer duas coisas importantes para vocês. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre o método infalível de avaliação de livros e conteúdo. E também, a segunda e última parte, falar sobre o método de interpretação das Escrituras, tá bom? Eu tenho aqui um livro, né, que eu vou usar como exemplo para falar como avaliar conteúdo. Ele está marcado aqui porque a gente vai ler ele um pouco também. É um livro do Alexander Hodge, é um comentário da Confissão de Fé de Westminster e eu tenho certeza que ele é bom. Mas eu não vou falar sobre ele, eu quero mostrar para vocês como funciona um review, para que vocês entendam os motivos de, às vezes, a gente não concordar com algo que está todo mundo falando bem. Beleza? Então, existe um motivo para isso, né? E antes de falar sobre o método, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês. Primeiro, o motivo para eu não gostar de alguns materiais que todo mundo fala, os motivos para eu não gostar não é porque eu sou calvinista, e também não é porque eu não sei de nada, porque eu realmente não sei muita coisa, né? Mas não é esses motivos. Então não é preconceito e nem incapacidade, tá bom, irmãos? Eu vou falar em outro vídeo a respeito dessa questão da incapacidade, tá bom? Vou fazer um vídeo sobre isso para vocês. Mas existe um método para vocês avaliarem o material antes de comprar, beleza? Então vou fazer passo a passo para você que gosta de fazer review, para você que gosta de ver os reviews e não entende nada do meu. É porque que o Devair fala mal daquilo que todo mundo fala bem. Vamos lá então. Vamos fazer de conta que nós vamos comprar esse livro aqui. Eu não conheço ele, né? E aí o que eu tenho que fazer primeiro? Eu vi um youtuber falando bem dele. Não é o caso desse aqui, é só um exemplo. Eu vi o youtuber falando bem dele e aí eu gostei do vídeo. Ele falou bem, ele mostrou como é que é dentro só e eu gostei. Foi só isso que ele fez. Antes de comprar, você precisa entender que alguns youtubers falam bem de tudo. Então entenda isso. Nem todo YouTube fala a verdade sobre o material. Tá bom, irmãos? Então tudo é bom. Todo material é bom. Até os materiais ruins são bons. Isso acontece, infelizmente, no YouTube. Então, como é que você vai saber que esse material que o YouTuber falou que é bom, realmente é bom e te atende? Primeiro, leia quem é o autor. Entenda quem é o autor. Esse aqui é o Alexander Hodge. Ele é filho do Hodge que vocês falam tanto. Né? A teologia sistemática do Hodge é a melhor que existe. Muita gente fala. Eu acho que pode ser boa mesmo, não sei. Mas o Alexander Hodge, por ele ser filho do Hodge mesmo e ter seguido a mesma carreira do pai, isso já ganha um ponto positivo para ele, tá bom? Ele é um pregador antigo, né? Reformado, ele é do século XVII. Estude um pouco sobre a pessoa que escreveu o livro. Se ela estiver viva, veja as redes sociais dela, né? Avalie quem é essa pessoa. Né? O que ele escreve nas redes sociais, aquela pessoa vai escrever para você. Você vai comprar o livro dela, né? Algumas pessoas usam a rede social para desabafar de política e falam um monte de besteira. Né? Essa pessoa não é muito, né, boa para você levar em consideração, né? Ou não sei. Né? Vai depender do seu gosto. Viu quem é o autor, irmãos? Veja quem é a editora. Ó, essa editora aqui é a editora Os Puritanos. Dificilmente alguma coisa com esse nome daria errado, mas você deve avaliar quem é a editora, tá bom? O que a editora publica? Ela publica muita coisa boa. Bom, existe uma editora muito indicada por alguns youtubers que publica muito material místico e material de cabala e material liberal e da maçonaria, tá? Da maçonaria, não tem nada a ver com Bolsonaro, mas essa editora, ela não é cristã, oficialmente cristã, e ela publica mais coisas do mundo ou do próprio Satanás do que evangélico. Eu te pergunto, por que ela está imprimindo coisas evangélicas? Existe parceria entre as trevas e a luz agora? Só no mundo, porque na Bíblia não. Então você precisa ficar esperto com ela, beleza? Avaliou a editora? Pô, a editora Os Puritanos. Eu não sei nada da editora dos Puritanos, tá bom, irmãos? Nesse aqui eu não pesquisei realmente, eu falhei nessa questão. Mas eu também não estou te indicando o livro, estou só usando como exemplo.
avaliei a editora, avaliei o autor, agora eu preciso saber o que ele fala no livro, né? O que ele fala no livro me interessa, eu preciso mesmo do que ele fala aqui, aí você vai avaliar esse textinho aqui atrás, tá bom? Você vai ler ele, leia com o cérebro, não leia com os olhos apenas, leia com a mente. Você precisa saber se isso serve para você mesmo. Talvez esse livro não tenha utilidade nenhuma para vocês, ou talvez tenha, né? E aí vocês vão avaliar, leu atrás, gostou, você vai pegar o sumário do livro, tá bom, irmãos? A maioria das editoras deixa você ver o sumário. Leu o sumário, ela vai, não tem o sumário. Pô, alguém deve conhecer, tá vendo? Não dá pra ver porque tá focando, a claridade tá muito alta para não perder qualidade no vídeo, né? Vi o sumário, muito bom o sumário, me interessa, eu quero comprar. Beleza, tá? É isso que você precisa fazer, tá bom, irmãos? Não gostou do sumário, nem adianta. Não adianta, se você não gostou do sumário, você também não vai gostar do livro. Não adianta enfeitar e achar que vai ser diferente, tá, irmãos? Não é diferente, beleza? Depois disso, você pode pedir uma foto de um capítulo do livro ou uma parte do livro para você ver se realmente é bom, né? Tudo isso eu faço nos reviews. Eu leio o material de dentro, eu leio para vocês, olha, tá escrito isso aqui, isso é muito bom ou isso é péssimo. É por isso que os reviews deste canal são tão bons, como vocês falam, né? Porque nós lemos o material. Eu não estou aqui para vender o livro, eu estou aqui para te apresentar um material bom. E se ele for ruim, eu vou falar que ele é bom para vocês? Por que eu vou mentir? Eu não tenho que mentir para vocês. Né? Primeiro, eu sou cristão. Né? Por que eu vou mentir para vocês se eu sou cristão? Então, se o conteúdo é ruim ou tem algum problema, eu sou obrigado a falar para vocês. Eu estou aqui para ser luz, né? Eu e você também. Nós estamos nas trevas, mas nós somos luz. Eu não sou trevas, não. Eu estou aqui para clarear, para iluminar a mente de vocês. E essa é uma das formas de fazer isso, irmãos. Beleza? Então, por isso que às vezes vocês não gostam do meu material. Pega uma Bíblia dessa aqui, e eu não vou querer que vocês comprem ela só por causa disso, não, irmãos. Eu tenho que apresentar algum motivo para comprar, tá bom? Se eu gostei... É sempre a minha opinião em relação a isso. Isso é óbvio, né, irmãos? É sempre a minha opinião. Então, se eu gostei, eu vou falar dela. Por que eu gostei? Por isso, isso, isso. Por que eu não gostei? Por isso, isso, isso. Aí a opção, a resposta final é de vocês, né? Nessa, eu não posso mudar. A opinião de vocês vai influenciar também na compra do material. Beleza? E a Bíblia? Existe método para a interpretação da Bíblia para saber se você está lendo algo bom ou não? Por que eu fiz esse vídeo e coloquei a Bíblia nele? Porque quando você lê um comentário bíblico, eu vou abrir aqui, por exemplo, quando você abre a Bíblia, eu vou deixar assim porque aí a luz não queima a folha dela. Você tem lá vários comentários. Ó, isso aqui que eu estou colocando na mão é comentário disso que está aqui em cima, tá vendo? Então, para você avaliar o comentário que está aqui embaixo, você precisa conhecer o texto. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a identificar os comentários ruins para que vocês não sejam enganados. E vocês vão entender como eu faço nos reviews também. Beleza? Existe uma técnica que é infalível de interpretação das escrituras. Talvez vocês não tenham sido apresentados, mas existe. Eu vou apresentar a vocês ela usando esse livrinho aqui, ó. Eu vou fazer isso e depois eu vou ler a Bíblia com vocês. Eu vou usar na Bíblia ao vivo e a cores para vocês. Ao vivo não, porque não é, mas a cores sim. Tá bom? Então, o Alexander Hodge comentou a Confissão de Fé de Westminster. Um dos capítulos da confissão é sobre as Sagradas Escrituras. Tá bom, irmãos? Você talvez não saiba, mas é sobre as Sagradas Escrituras. Se não me engano, é o capítulo 2 até. Deixa eu ver aqui, capítulo 1. É capítulo 1. Né? E tá marcado aqui, tá vendo? Ó? Tá marcado porque é a parte importante que eu vou trazer para vocês. Antes de falar que ele é bom, que o Rod é bom, eu tive que ler o material, mas eu não vou fazer o review dele agora, isso não é um review, tá bom? Mas eu já li esse material aqui e estou lendo sobre batismo aqui atrás, tá vendo marcado? Então eu estou lendo aqui e estou lendo aqui ao mesmo tempo, né? Eu consigo fazer isso, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Não é um defeito, só que é assim mesmo, algumas pessoas conseguem. E aí o que acontece? Existe uma regra infalível de interpretação das Escrituras. A Confissão de Fé está mostrando isso há séculos.
E ela está aqui agora para a gente aprender. Depois que você aprender essa regra, você pode pegar qualquer Bíblia. Você vai ler o texto e vai identificar um comentário ruim, beleza? E aí talvez você entenda por que eu falo de alguns comentários. Aí talvez, eu não sei se todo mundo vai querer entender, mas quem quiser entender vai conseguir. Seção 9 do seu primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. A regra infalível de interpretação da Escritura é... Primeiro, vamos fazer exegese do texto, né? A regra infalível. Essa é uma regra que nunca erra. É uma regra que você vai usar para sempre na sua vida. E você vai poder usar para outras coisas também, não só para as Escrituras, tá bom? Mas essa é uma regra infalível de interpretação da Bíblia Sagrada. Esta regra é a própria Bíblia Sagrada. Uai, o que significa isso, Devai? Agora você embolou minha mente. Calma, calma, tudo vai ser esclarecido. A regra infalível é a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Tudo bem, você às vezes vai precisar de um comentário, você vai precisar de uma introdução boa, né, de um manual bíblico bom, mas isso não é sempre, irmãos. Isso não é toda vez. Então isso quer dizer que se alguém ler a Bíblia toda sem ter nada, não vai entender nada. Então se alguém pegar essa Bíblia aqui que não tem nada, só tem a Bíblia, ele não tem nada na mão, então não, claro que tem. Ele tem a Escritura. Isso aqui é o importante, tá? E a regra para a interpretação disso aqui é isso aqui, tá bom? A Bíblia fala da Bíblia. Nós vamos fazer um teste com 2 Timóteo hoje, né? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, resumindo, a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. A Bíblia falando da própria Bíblia. E, portanto, quando houver alguma questão acerca do genuíno e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, ou seja, quando você ficar em dúvida sobre algum texto da Escritura, o que você faz? Aí eu vou para o comentário, Devai. Não, você não vai para o comentário, não. Ainda não, calma aí. Não, aí eu vou para o manual, eu vou para o dicionário. Não, calma, irmão, calma o seu coração. A Bíblia é infalivelmente capaz de te ajudar a interpretar ela mesma, tá bom? Então, quando houver essa dúvida, a Bíblia, a mesma, deve ser estudada, a dúvida deve ser estudada e elucidada por outros textos que falem mais claramente sobre o tema. Exemplo clássico, tá? Exemplo clássico dessa seção 9. O dom de línguas, ele é anjos ou humanos? Exemplo clássico. Muita gente que não estudou os textos vai falar assim, é anjos, é anjos. E muita gente que não estudou também vai falar, não, é línguas, é humanos, porque ouviu alguém falando, mas nem nunca estudou. O que a regra diz para você fazer nesse caso? Pesquise na Bíblia outros textos que tragam esse assunto. Ou seja, no nosso caso, pesquise na Bíblia outros textos que falem do dom de língua, né? Direta ou indiretamente. No nosso caso, nós temos 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Você vai estudar qual verso desse texto? Todo o texto, irmãos. Para de preguiça. Você vai ler o capítulo 12, 13, 14. No final, se você estudou mesmo, sem usar nenhum comentário, no final você vai saber se o dom é de línguas angelicais ou não. Tá bom? Sem usar comentário. Entendeu o texto? Agora você pode ir para o comentário. Aí você pode ir para o comentário. O comentário está totalmente contrário. Então esse comentário é ruim. É isso. Entendeu, irmãos? O comentário nunca está acima das Escrituras. Essa é a ideia. Beleza? Aí o texto ele vai continuar. O Supremo Juiz, o texto da confissão. O Supremo Juiz, pelo qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas, e todos os decretos dos concílios, das opiniões dos escritores, das doutrinas de homens e espíritos privados, devem ser examinados, em cujas sentenças devemos descansar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. O que significa isso? Que o juiz supremo de uma doutrina não é Armínio e nem Calvino. É a própria Escritura. Entendeu? Pegou? É isso. Agora, para não ficar muito grande, a gente vai fazer isso na prática, para que vocês não tenham dúvidas, irmãos. E olha, eu quero ajudar vocês mesmo, tá? Eu não estou ganhando dinheiro para isso, eu não estou ganhando fãs, nem adoradores. Ninguém tem uma estátua do Devai. Beleza? Vocês não vão me adorar depois que eu fizer isso aqui. Pelo contrário, de repente vocês passem a me odiar mais ainda.
até porque nós estamos dentro do contexto do que eu vou ler aqui, né? Mas vamos lá. Vamos fazer o processo inverso para vocês entenderem a importância de fazer o que o manual está falando, a confissão está falando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2 apenas. Ó. Sabe, porém, isto, que nos tempos difíceis, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e ele vai falar uma lista grande. Vamos saltar a lista, porque a lista é sobre os homens dos últimos tempos, tá? Os homens mesmo, os humanos, né? E aí você pode pular lá para o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16 é a continuação, então tem que ser lido também, tá bom? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Nesse caso, ele está falando do próprio Timóteo, tá bom? Para ele seguir isso. É uma continuação para ele. Toda a escritura, volte à Bíblia Sagrada, Timóteo, porque toda a escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por que eu disse que o texto ainda é para Timóteo? Porque ele está falando sobre alguém que está tendo uma boa obra, alguém que está fazendo a vontade de Deus. E esse é Timóteo aqui na carta. Os outros não estão fazendo. Calma que a gente vai chegar lá nos outros. E no capítulo 14 ele continua falando a mesma coisa. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, corrija, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as tuas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As fábulas. E aí você vai ver, se você tiver uma ACF, você vai ver que do lado desse versículo 4, você tem uma referência a 1 Timóteo 1, versículo 6. O que você vai fazer? Você vai ler 1 Timóteo 1 todo. É isso que você vai fazer. Entendeu? Mas eu não vou ler tudo porque o vídeo está ficando grande. É uma pena, eu gostaria muito de ler tudo com vocês, né? Mas lá no 1 Timóteo, capítulo 1, você vai ter o contexto da fala de Paulo. Paulo estava dizendo para os homens que estavam dentro da igreja e que estavam ensinando outras doutrinas. Provavelmente eram os gnósticos. E as fábulas que ele fala ali são as ideiazinhas que parece história infantil que os gnósticos traziam. Mas é claro, isso não é só os gnósticos. Hoje em dia pode estar acontecendo. Então o texto fala sobre nós também. Aí preste atenção no primeiro texto que nós lemos. Ele vai falar sobre os tempos difíceis. Lembra que ele falou? Presta atenção, os homens no final dos dias vão ser difíceis. Depois ele fala sobre a vida de Timóteo. Você volte ao primeiro amor, como João fala, né? Permaneça naquilo que você aprendeu. Depois ele vai falar como a escritura ela é útil para te ensinar, para te repreender e tal. E depois ele vai falar para você pregar a verdade. Ou seja, você não morre na primeira parte, não. Você aprende o certo para ensinar o correto. Fazendo isso, ele ia contra os falsos profetas, irmãos. Os falsos profetas estão na história ainda, eles estão indo contra Timóteo. Agora, Timóteo vai contra eles, pregando a verdade. E aí, no primeiro capítulo, como está a referência lá, você tem a partir do versículo 3, vou ler só do 3 até o 7, o seguinte texto, ó. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns. Paulo mandou Timóteo ficar em Éfeso para advertir algumas pessoas. Sobre o que, Paulo? Que não ensinem outra doutrina. Então, temos um contexto. Isso aqui tem que ser usado lá também. Lá no segundo livro, temos um contexto. Alguns irmãos
estavam ensinando outras doutrinas dentro da igreja. É isso, tá bom? Para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Isso é muito parecido com o 1 João. Só que 1 João coloca tudo no primeiro livro. Paulo não, ele divide. Ele fala um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Lá o complemento, né? Nem se deem a fábulas. Olha o terminho fábulas. Então, provavelmente, esses falsos cristãos, né, digamos assim, estavam ensinando as ideiazinhas gnósticas dentro da igreja, irmãos. Eu não li nenhum comentário para falar isso com vocês. Eu apenas pensei no texto, lendo os dois textos, lendo uma porção maior de texto do que o normal. A gente pode trazer uma aplicação para a gente agora mesmo, né? Primeiro que muitas pessoas entram dentro da igreja para ensinar outras teologias. Teologias que são contrárias à palavra de Deus. Então nós devemos não deixar essas pessoas pregar outras doutrinas. E como é que vamos saber? Como é que vamos saber? Paulo deu a dica lá na segunda carta. A Bíblia Sagrada é a base, é dela que você tem que aprender. Não é de qualquer outro que seja, não é de mim. Tanto que eu nem fico falando sobre isso com vocês, eu mais mostro produto do que tudo. Mas a base não é o Devaí, a base é o texto que o Devaí lê. Quando eu leio o texto, geralmente eu faço a exposição assim, mostrando o que o texto está falando. Se eu falar errado, vocês vão perceber na hora, porque vocês também estudam. E se vocês não estudam, vocês vão aceitar tudo, mas aí também está errado. Não é assim que funciona. Então, esse é o contexto. E veja quanto desenvolvimento houve antes de abrir o comentário. Agora sim, abra um comentário e avalie o comentário. O comentário tem a ver com o que está escrito? Beleza, se tem a ver, ótimo. Aquele ali ele acertou. Dá para avaliar outros textos para saber se o cara acerta sempre? Se der, ótimo. Se não der, aliás, é melhor que você faça. É melhor que você faça mais avaliações para não errar. Irmãos, este é o método perfeito. A própria Bíblia se explica. É só saber ler e é só sentir o desejo de ler mais textos. Eu queria ler mais. Temos 22 minutos. Acredito que é o limite para a maioria de vocês, né? Que pena. Mas lá no Telegram a gente está lendo um pouco mais. Lá no Telegram eu vou tentar terminar hoje a primeira carta de João, né? E o pessoal está gostando bastante. Eu estou gostando bastante também. E assim que terminar a primeira carta, eu vou para a segunda carta. Vou ler as 3 cartas de João e provavelmente eu vou ler Judas também no nosso canal lá. Beleza? Eu espero vocês lá. Quer saber como é que faz para entrar? Aqui na descrição tem o link. É só entrar por lá. Fica com Deus e até o próximo vídeo.